Deus. Quero convidar você para sentar. Amém. Muito bom ver essa atmosfera presente na vida de cada um de vocês, esse coração entregue, esse coração de busca. É muito gratificante ver, porque nós temos saído por algumas cidades, alguns estados, e por mais que às vezes nós vivemos em um ambiente como esse, nós estamos acostumados com isso. É algo que não se encontra com muita facilidade por aí. Então olha para o irmão que está do seu lado e faça uma pergunta para ele. Fala assim: até onde você vai por Jesus? Espere ele responder aí. Pode responder, olha para o outro lado, faz a mesma pergunta. Fala assim: até onde você vai por Jesus? Esse é o tema da nossa pregação de hoje. Até onde você vai por Jesus? Vocês escutaram coisas positivas, silêncio, dúvidas? O que vocês escutaram aí? Coisas positivas? Levanta a sua mão aí. Coisas negativas? Negativas? Meu Deus, misericórdia. Quantos encontraram dúvidas aí para responder? Uma pergunta que parece tão simples para quem já é crente, mas muitas vezes falta respostas quando a gente se depara com perguntas desse tipo, não é verdade? Eu quero falar com vocês hoje até onde você está disposto a ir por Jesus. Projeta para mim, por favor, Colossenses 2, verso 6. Essa versão está um pouco diferente, mas vamos ler nela mesmo. Pode deixar essa mesmo, que a NVI está fora. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai. Pode deixar o versículo aí. Eu quero que vocês reparem esse versículo. Quando eu estava preparando a palavra essa semana, eu ia pregar outra coisa. Eu ia falar sobre crítica versus omissão. Olha, aí Deus falou, isso não vai pregar esse sábado, né? E aí ele me deu esse versículo e eu falei: Deus, mas como que eu vou pregar um versículo sábado? E esse versículo é pequeno ainda. Mas eu quero que vocês observem nesse versículo aí que nós temos dois verbos aqui. Nós temos o verbo recebestes, ou seja, o verbo receber e andar. Eu quero fazer uma pergunta para você agora. Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Levanta a mão. Creio que 80% do auditório. Isso é muito bom. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós recebemos Jesus em nossas vidas. Ou seja, eu e você passamos a ser morada de Jesus. A grande questão é que tem uma vírgula aí e o versículo também continua. E ele continua como? Assim também nele andai. Eu comecei a prestar atenção nisso e hoje realmente é um versículo pequeno, mas que ele diz muitas coisas, ele ensina muitas coisas. E muda muito a nossa caminhada com Jesus quando nós entendemos o que a palavra de Deus quer dizer. Queridos, de verdade eu tenho procurado estudar muito, ler muito a palavra de Deus e prestar atenção nos detalhes, porque às vezes nós lemos a Bíblia, nós relemos a Bíblia, nós lemos a Bíblia mais uma vez, e às vezes nós escutamos algumas coisas que nós falamos assim: mas como será que ele conseguiu enxergar isso aí nesse texto? Eu já li tantas vezes esse texto, parece que não tem nada aí, parece que é simplesmente ali uma introdução ao que o escritor ali, o apóstolo, ou quem escreveu as cartas ali, ele quer dizer. Mas na verdade, eu tenho aprendido que tudo que está na Bíblia é porque o Senhor, Ele quer falar com as nossas vidas, através da palavra dEle, amém? Então nós temos esses dois verbos,
pelo que vocês levantaram a mão aqui, né, mais de 80 e 90% do auditório já entregou a vida para Jesus, ou seja, já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E é muito fácil receber, muito fácil. E eu quero deixar 3 versículos com vocês que mostram como que é fácil entregar a vida para Jesus. Se você faz parte desses outros 15% que ainda não entregaram a vida para Jesus, é uma excelente oportunidade hoje de você se encontrar com Ele, amém? Olha só, em João 1, verso 12, diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 10, 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Simples, não é difícil entregar a vida para Jesus. E você pode perceber que no dia que você entregou a sua vida para Jesus, talvez você não imaginou passar os dias e os caminhos que você trilhou até hoje. Caminhos bons, ruins, vitórias, derrotas, traumas, frustrações. Mas a questão é que um dia o Espírito Santo ele te convenceu e você decidiu entregar a sua vida para Jesus. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana no IBGE, e hoje a população do Brasil está em 207 bilhões 494 milhões 530 mil pessoas. E a fonte diz que desse valor aqui, 29% aproximadamente se diz evangélico. Evangélico aqui eu falo, incluindo também os católicos, 29%. 29% vai dar aí talvez 60 milhões de pessoas aproximadamente. E queridos, e hoje é muito fácil da gente saber que 60 milhões de pessoas dentro do nosso país não são discípulos de Jesus. Como? É só olhar para como o nosso país está. Se nós tivéssemos realmente todas as pessoas que falam com a sua boca, que são discípulos de Jesus, que são evangélicos, facilmente, o nosso país não estaria na situação em que está. E aí entra uma coisa vergonhosa para nós, que se dizemos evangélicos protestantes. Que nós usávamos muito isso quando aquelas pessoas que são católicas, elas falavam assim: eu sou católico praticante. Eu sou católico, mas eu não pratico. E por muitos anos, essa frase foi um jargão que os evangélicos falavam assim: você é católico? Sou, mas você é praticante ou não praticante? E talvez de tanto falar, nós não prestamos atenção para nós. E hoje o que nós mais temos nesses 60 milhões são evangélicos não praticantes. E isso é uma vergonha para nós. E uma boa parte desses evangélicos não praticantes estão até os 40 anos, ou seja, a nossa faixa etária faz parte disso. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui quem tem mais de 40 anos, tá? Mas quem tem até 40 anos, levanta a mão aqui. Até 40 anos, levanta a mão. Olha aí, vocês que são novinhos, vocês têm mais de 40, não levantaram a mão? Hã? E queridos, eu quero falar para vocês sobre isso essa noite. Que a grande dificuldade não é aceitar Jesus. A grande dificuldade não é entregar a vida para Jesus. Mas a grande dificuldade é a gente conseguir cumprir a segunda parte desse versículo. Andar como Ele andou. Como eu faço para andar? Se é tão fácil receber, tem 3 versículos aí, 2 versículos que você citou, e aí é tão fácil entregar a vida para Jesus, é só eu aceitar do meu coração, eu invocar o nome do Senhor, eu crer do meu coração que eu vou ser salvo. Mas nós não fomos criados apenas para ser salvos, para sermos salvos. A grande questão é que
a nossa missão, principalmente na juventude, é andar como Jesus andou. Como Jesus andou? Alguém sabe me dizer como Jesus andou? Nós temos que entender o segredo de como andar como Jesus. Em 1 João 2,6 fala assim: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. E queridos, hoje, infelizmente, às vezes, como eu tinha uma empresa, eu vendia no último mês a empresa, mas até o mês passado, eu chegava às vezes em uma concessionária, ou às vezes eu ia comprar alguma coisa, as pessoas perguntavam assim, eu ia ter que comprar parcelado, às vezes no boleto, né? O que você faz? Eu falei, eu tenho uma empresa. Porque em alguns lugares, se a gente chegar e falar assim, o que você faz? Eu sou pastor, só à vista. Por quê? Eu estou dando um exemplo, mas também as minhas experiências de maior inadimplência na minha loja, foi de vender para crente. Os maiores caloteiros que tem se dizem evangélicos, se dizem homens e mulheres de Deus. Como nós vamos andar como Jesus andou? Coisas tão simples, tão pequenas. E às vezes nós olhamos e enxergamos multidões, às vezes se dizendo que são devotos de Jesus, e a gente pensa que está tão perto um avivamento. Aí eu quero que vocês façam uma análise. Por que será que nós ainda, por mais que a presença de Deus tenha se manifestado em nosso meio, eu sei que muitos de vocês têm tido experiências na casa de vocês, experiências com curas, com milagres, com dons, têm evangelizado, têm falado de Jesus, mas por que o avivamento não veio? São tantos detalhes pequenininhos que nós precisamos melhorar, e nós temos que entender qual é o verdadeiro evangelho. Aí a gente fala assim, pastor, mas como assim o verdadeiro evangelho? Tem outros tipos de evangelho? Infelizmente surgiram outras seitas, digamos assim, que se usam do evangelho para conseguir fiéis, para conseguir devotos. Mas a grande surpresa é que isso não começou agora. Desde Paulo, ele já fez uma alerta lá no livro de Gálatas 1, 6 a 8, ele fala assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Queridos, então desde a época de Paulo, eles já viviam esses problemas que nós vivemos hoje, né? Teologia da prosperidade, né? Igrejas onde aceitam pastores homossexuais, pastoras lésbicas. Olha que interessante, eu estava assistindo um debate esses dias, e se você tem esse problema aqui, nós não estamos te acusando não, nós estamos aqui para te estender a mão, para te ajudar, mas eu quero que vocês entendam algo. Nós temos uma Bíblia escrita há mais de 2000 anos, nós temos essa conduta que a palavra de Deus nos diz. E olha que interessante, eu estava analisando uma sentença que foi dada para um pastor, que ele corrigiu uma pessoa com esse problema, e porque ele teve um preconceito. Mas olha que interessante, se nós formos analisar a real situação, quem é que tem preconceito? Porque se a palavra de Deus ela está escrita aqui para eu e você seguirmos, ela já está escrita. A questão é que tem pessoas querendo mudar a palavra de Deus, para a palavra de Deus se amoldar na sua conduta, para que assim ela consiga viver sem peso na consciência. Aonde está o preconceito aí? O preconceito de quem é um evangélico verdadeiro, que segue a palavra de Deus, uma palavra escrita há mais de 2000 anos? Ou alguns movimentos que têm sido feitos agora para mudar essa palavra? Eu não quero obrigar ninguém a aceitar Jesus. Eu não quero obrigar ninguém a viver em santidade. Não.
A questão é que tem pessoas que... Pega a sua Bíblia, você que trouxe a Bíblia ou seu aplicativo, dá uma balançada nela para o alto assim, ó. Tem pessoas querendo mudar a Bíblia que você segue, para que ela consiga viver sem peso na consciência. Se você tem relacionamentos assim, respeitamos. A questão é mudar a palavra de Deus para aceitar algo que a palavra de Deus condena. Com todo respeito, você não precisa ser evangélico, você não precisa seguir Jesus. A palavra está aí para quem quer seguir. Se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. É simples as coisas. Acontece que às vezes menos de 3% da população mundial, porque olha só o segredo aqui, ó, de andar como Jesus andou, porque abrem a boca para falar do que convém para elas, estão mudando um ambiente onde 60 milhões de pessoas se dizem evangélicos. Se a gente for analisar, pegar 3 pessoas e colocar aqui, e pegar 60 pessoas e colocar aqui, e mandar gritar, quem que vai fazer mais barulho? Era para ser a de 60, não é? Por que será que não está sendo? Qual evangelho nós temos vivido? E o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é que Jesus, ele andava em santidade. E queridos, eu quero falar para você que Jesus viveu como eu e você. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele ficou triste, ele chorou, ele se alegrou, ele foi tentado pelo diabo, ele sentiu dor, ele sofreu. E mesmo assim, ele não deixou de andar em santidade. Por que será que eu e você constantemente deixamos de andar em santidade? Eu vou falar um negócio para vocês agora. Vocês que já experimentaram aceitar Jesus e se desviar, fala a verdade, parece que o pecado não é mais gostoso, não é? Não dá nem para pecar gostoso mais. Porque antes de você conhecer Jesus, se a gente falar que o pecado não é bom, é mentira. Se não fosse bom, ninguém pecava, não é verdade? Então olha o que acontece. Antes de você entregar a vida para Jesus, você transar com a sua namorada, beber, usar droga, ir para a festa, é gostoso. Num ambiente desse, frio ainda, é bom demais. Queridos, mas eu quero falar para vocês que quando a gente entrega a vida para Jesus e deixa de andar em santidade, meu Deus, você não consegue nem viver uma vida com Jesus plenamente, e não consegue nem pecar gostoso. Ô vidinha desgraçada, não é verdade? Nada que você faz consegue ser bom. Você procura o pecado e já vem aquele peso na sua cabeça, já vem aquele peso na sua consciência, e você quer se manter lá. E às vezes você até tenta ficar com o pé fora da igreja, mas parece que o pé quer voltar para a igreja, e o outro pé quer ir para o mundo, e é por isso que a gente vive caindo. Por quê? Porque a gente não tem uma identidade formada. Queridos, eu quero falar para vocês, não adianta vocês virem para a igreja e sair depois. Não adianta vocês virem para a igreja e ter uma vida sexual com a sua namorada. Sabe por quê? Porque vocês estão perdendo tempo aqui. Vocês não conseguem nem pecar bem e nem seguir a Jesus bem. Não dá. E aí a gente fica aqui 2 horas. Aí a gente vê, cadê o Vodol aí? O Vodol, quem achou que o Vodol foi engraçado hoje? Levanta um dedo. Levanta, quem achou que ele não foi engraçado, levanta a outra mão. Aí o Vodol, tá pau a pau, hein? E agora? Aí a gente vem aqui, vê o Vodol, vê o Israel cantar. Meu Deus, tem que escutar quase 1 hora o pastor pregar. E queridos, e você não consegue ter êxito nem lá e nem aqui. Tudo isso porque nós recebemos Jesus, só que a palavra de Deus continua. Assim como você recebeu, também andai como ele andou. E por isso que nós enxergamos tantas pessoas que se dizem não praticantes. Por quê? Eles acreditam que só de receber, eles não precisam fazer mais nada. E eu estaria sendo negligente de falar para vocês, essa pequena minoria que não levantou a mão, falar assim: olha, levanta a sua mão aí, entrega a sua vida para Jesus, repete essa oração comigo, volta para sua casa que seus problemas acabaram.
Não acabaram. Mas aí nós começamos a andar como Ele andou. E aí nós começamos a entender o que o Espírito Santo Ele espera de nós. E olha que interessante, Jesus ele lia a Bíblia, claro que primeiramente para se alimentar, mas tem uma passagem que eu vou ler com vocês agora, que Jesus ele lia a Bíblia e com as Escrituras ele rebatia o diabo para não pecar. Como? Jesus pecar? Claro, ele era homem como eu e você, ele foi tentado da mesma maneira, e falo mais ainda numa intensidade maior do que eu e você somos tentados. Abra sua Bíblia lá em Mateus 4, de 3 a 11. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo e disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois, olha só, aqui eu quero falar para vocês onde o diabo ele tem pegado muita gente. Olha só, o diabo falando para Jesus: pois está escrito, ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Queridos, tem tantas pessoas falando que está pecando porque está escrito, interpretando a palavra de Deus, mas eu quero falar para você, olha só, Jesus ele quer abrir os seus olhos hoje, porque essa tática do diabo é muito antiga, ele tentou até derrubar Jesus com essa tática, usando a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, para derrubar o Filho de Deus. Continua. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor, e lhes disse: tudo isso eu te darei, se te prostrares e me adorares. Pode parar aí, volta nesse aí. Galera, olha só, eu sigo alguns jovens aqui da igreja, tem gente aqui usando esse versículo aqui de capa no Face. Por favor, leia a Bíblia. Esse aqui é uma condição que o diabo está dando para Jesus. Não ao contrário, não é Jesus que está dando essa condição para você. Continua. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos serviram. Queridos, olha só que interessante isso. Jesus ele foi tentado, e aqui mostra muito claro, porque Jesus ele não estava com a Bíblia na mão. Ele tinha saído do batismo, ele foi conduzido pelo Espírito para o deserto, a fim de jejuar 40 dias e 40 noites, terminando esse processo, o tentador se aproximou dele, para apresentar algo que poderia fazer Jesus pecar. Então ele não estava com a Bíblia na mão, porém, ele rebate Satanás apenas com as Escrituras. Eu quero saber por que você tem caído com tanta frequência na mesma área. Porque às vezes nós temos procurado um evangelho da graça barata para a gente conseguir se amoldar e viver sem peso na consciência. Você é livre para viver o que você quer, jovem. Não procure um evangelho que seja um evangelho que você goste, que você acha que está adequado para você viver. Se não for para você viver um verdadeiro evangelho, não viva. Você vai perder a sua vida e no final você não viveu bem aqui e não vai viver no céu. Estou falando para vocês porque eu não quero ser mentiroso aqui na frente. Eu não quero contar historinha aqui na frente. Fazer historinha dos bons amigos, que vai dar tudo certo, que é tudo lindo, não. Mas se você tem andado de igreja em igreja, de célula em célula, de discipulado em discipulado, procurando algo que te agrade, o evangelho não é para você. Ou você muda, ou você não vai mudar o evangelho. Por mais que as pessoas tentem mudar o evangelho, no último dia, olha só, nos últimos dias, no dia do julgamento, você vai chegar para Jesus: Jesus, mas o evangelho que eu segui, ele falou: esse aí não é o meu evangelho.
Você seguiu porque você quis. Queridos, então preste muita atenção no que você tem feito, o que você tem buscado. Escutando algumas pregações na internet para conseguir respaldar o seu pecado. Seja homem, seja mulher, se você peca, assume o seu pecado. Não justifique o seu pecado. O único que pode justificar o nosso pecado é Jesus. E o Jesus que eu conheço, Ele vive um evangelho verdadeiro. Ele viveu um evangelho verdadeiro aqui. Jesus, Ele tinha um propósito muito claro do que Ele precisava fazer e de onde Ele precisava chegar. Em Mateus 16, 21, 23 diz assim: desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinham ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendem as coisas que são de Deus, mas dos homens. Queridos, onde você quer chegar? Você já parou para pensar, por que você entregou a vida para Jesus? Por que você se diz evangélico hoje? Por que você se diz discípulo de Jesus? Por quê? Qual o propósito? Onde você quer chegar com isso? Porque Pedro, caminhando com Jesus, e aqui ele já tinha mais tempo caminhando com Jesus do que menos tempo. Por quê? Porque Jesus já começa a falar da crucificação com mais frequência. Então, dos 3 anos e meio que Jesus ficou aqui em terra com os seus discípulos, já estava caminhando para o final dessa etapa. E aí ele começa a falar que eles tinham que ir para Jerusalém, e começou a falar o que ia acontecer lá. E Pedro, caminhando com Jesus, ainda não tinha entendido o propósito que era o Evangelho, o propósito de Jesus aqui para o Evangelho. E ele, muito tranquilo, ele fala: não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo, não é bom que te aconselhe essas coisas. E queridos, eu quero falar para vocês que nessa hora, Pedro, um discípulo de Jesus, às vezes o seu melhor amigo, ou às vezes você pensa que é seu melhor amigo, tem sido a pessoa que Satanás tem usado para te tirar dos propósitos de Deus para a sua vida. As pessoas próximas de você. Preste atenção com quem você tem andado. Preste atenção quem você tem escutado. Porque era discípulo próximo. Talvez um dos 12 mais próximos de Jesus. E tentou tirar Jesus do propósito. Quantas pessoas até aqui conseguiram te tirar dos propósitos de Jesus? Quantas vezes você caiu porque você quis, e quantas vezes você caiu porque você escutou alguém que você não deveria ter escutado? Você deixou a santidade porque você escutou alguém que não era para você ter escutado. Quantas vezes? Quantas vezes? Através da oração, os sentimentos, vontades, tribulações não tiraram Jesus do seu foco. Não tiraram. E às vezes, quando não são as pessoas que tentam tirar a nossa vida da santidade, do verdadeiro evangelho, em Mateus 26, 37, 39, projeta para mim, por favor. Quando não são as pessoas que te tiram do foco da santidade, da obediência, às vezes são os seus sentimentos, é a sua emoção, é o seu coração enganoso. Jesus passou pelas mesmas coisas que eu e você. Olha que interessante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se. Aqui é Jesus. Jesus, ele começou a ficar triste. E começou a angustiar-se. Quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, talvez hoje mesmo, você chegou aqui triste, chegou angustiado. Jesus passou por isso. Quando ele levou Pedro e os 2 filhos de Zebedeu ali para subir, a fim de orar, ele começou a entristecer. Olha só, ele estava indo orar. Ele começou a se entristecer, e ele começou a se angustiar. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Próximo.
E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O que isso mostra? Que Jesus aqui, ele também tinha uma vontade humana, falando, diferente de Deus, do Pai que estava no céu. E aqui fica muito claro isso. Todavia, não seja como eu quero. Está falando da vontade dele, do querer dele, mas como tu queres. E queridos, e quantas vezes nós nos deixamos levar pelo que eu quero, pelo que você quer, e nós colocamos a vontade de Deus para longe de nós? Quantas vezes? Quantos de vocês sabem que tem um chamado? Quantos de vocês sabem o que vocês precisam fazer, mas não fazem? Por quê? Porque estão olhando para o próprio umbigo, para a própria vontade, para o próprio prazer, para fazer simplesmente o que convém para vocês. Se nós temos que andar como Jesus andou, assim como, pois, vocês receberam Jesus, devemos andar como Ele andou. E aí, mais uma vez, eu quero fazer a pergunta dessa noite para vocês: até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde? Às vezes nós nem precisamos ir muito longe. Na nossa casa nós já caímos no nosso quarto, no nosso computador, com a nossa namorada, no nosso trabalho. Talvez alguns saindo daqui já nem precisem ir muito longe, já não vai muito com Jesus. Mas eu quero falar para vocês que essa não é a vida que Jesus tem para vocês. Essa não é a vida que Jesus quer dar para cada um de vocês. Esse não é o propósito de Deus para vocês. E o que fica muito claro aqui é a pergunta que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, de 6 a 8. Qual evangelho vocês têm seguido? Qual evangelho vocês têm vivido? Qual evangelho vocês têm escutado? Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Olha só como que um versículo de menos de 2 linhas pode impedir a gente de viver o melhor de Deus. 4, 5 palavras. Como você tem andado até aqui? Como tem sido a sua vida até aqui? Mais de 80% afirmaram, mais de 90% afirmaram que entregaram a vida para Jesus. Eu não quero fazer essa pergunta para vocês aqui, mas desses 90%, quantos têm andado como Jesus andou? Como? Pastor, mas é tão difícil, parece que eu não consigo fazer as coisas. Nós acabamos de ver que não foi fácil para Jesus também. E ele chegou a interagir com Deus ali, prostrado. Pai, mas que não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu não quero fazer isso. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes você olhou para Deus e falou assim: Deus, eu faço ou não faço? Às vezes nem pensa mais. As coisas acontecem no automático. Não, eu escutei uma pregação de alguém na internet que falou que isso aqui não tinha problema, não. Não, se eu vou casar com ela, não tem problema eu antecipar alguma. Eu vou casar mesmo. Né? E ainda usa a pregação para sustentar a mentira. Né? A palavra de Deus fala assim: trazei os dízimos à casa do tesouro. Ó, os dízimos é no tempo da lei, não é no tempo da graça. E queridos, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha caminhada como empresa, foram quase 7 anos, é que Deus não precisa do nosso dinheiro, mas à medida em que nós vamos se mostrando fiéis para Ele, Ele vem abençoando e prosperando as nossas finanças. Tão simples, mas tão difícil de ser praticado. E eu quero falar para vocês que o verdadeiro evangelho, ele tem muito mais renúncia do que prosperidade. Muito mais amor do que carência, do que dependência. Muito mais morte do que vida. É que nós vivemos em um país onde as coisas, apesar de estarem como estão, muito bom para se viver. Muito bom para se viver. Por que você está falando isso, pastor? Nós recebemos um convite aqui. Pode preparar o vídeo já, mas não solta ainda não, por favor, tá?
nós recebemos um convite aqui para ministrar na Costa do Marfim. E eu comecei a pesquisar sobre o país. Eu comecei a pesquisar como é o evangelho lá. Como as coisas acontecem lá. Como que funciona lá as igrejas, como que funciona. Fica na África. E queridos, eu comecei a ver, eu comecei a orar e falei, Deus, mas será que a gente tem alguma coisa para levar lá? Será que nós temos alguma coisa para ensinar esse povo? Porque eles vivem um evangelho que nós não vivemos aqui muitas vezes. Eu quero que... Solta o vídeo, por favor. Preste atenção nesse vídeo. Israel, mais uma vez eu quero que você responda a pergunta para você. Até onde você está disposto a ir por Jesus? Será que o problema realmente é o barzinho? Será que é difícil ser crente porque tem um barzinho? Será que é difícil ser crente porque eu não quero perder o meu namoro? Será que é difícil andar com Jesus porque tem 2 baladinhas na cidade? Até onde você está disposto a ir por Jesus? E a gente olhando isso, a gente fala, meu, esses caras são loucos. Pensa comigo, que tudo isso acontecendo, se eles falassem assim, eu nego. Acabou, vem para cá, o resto fica. Eu nego. 2 palavrinhas. Eu nego Jesus. Eu nego. Pronto, sai daí e vem para cá. Simples. O que faz essas pessoas a morrerem por Jesus? Já pararam para pensar? O que fazem as pessoas a perder a sua própria vida por amor de Jesus? O que faz? Eu quero concluir, eu quero ler um texto com vocês. 2 textos, na verdade. Em Mateus 17, de 1 ao 10. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto descia o monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. E os discípulos perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Pode deixar no 9 aí. Queridos, olha que interessante isso. Nós temos aqui a segunda vez que dos céus brada uma voz, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E mais uma vez nós temos Pedro tentando tirar Jesus dos propósitos. Aí, olha, é a segunda vez. Segunda vez. Mas esse versículo chama muita atenção. Por quê? Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Queridos, por que Jesus diz isso? Porque projeta para mim esse último texto, Mateus 5,17. Porque quando Jesus começou a falar que ele era filho de Deus, como ele começou a falar que ele era o Salvador, que ele era o Messias, as pessoas começaram a questionar, mas e Moisés? Você é Elias? Seria você Elias? Você é profeta? E queridos, e Jesus, ele deixa muito claro aqui, não pensem que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não vim abolir, mas eu vim cumprir. E queridos, nesse monte aí fica muito claro, Moisés representa a lei,
Elias representa os profetas, e Jesus representa o cumprimento da lei. Ele é a própria profecia que está lá. E por que ele fala para eles assim: antes que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos, não contem o que vocês viram aqui para ninguém. Por quê? Porque antes dele consumar o ato, antes dele ser crucificado, antes dele ressuscitar, ele ainda não era glorificado, ele ainda era homem como eu e você. E para ter o cumprimento da lei, ele precisava de uma coisa: passar pela vida dele sem pecar e ter a morte, e morte de cruz, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. E queridos, olha que interessante, Pedro numa simplicidade, porque em Êxodo 33:11 reflete muito bem o que nós vimos aqui, muito bem. Josué, ele viu o Moisés construindo uma tenda para buscar a face de Deus, e Josué, ele não podia entrar na tenda, mas ele ficava assistindo de longe. Moisés se relacionando com Deus, ele via a nuvem, ele via Moisés, ele via a tenda, mas ele não podia entrar. Por que ele não podia entrar? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado, e aí precisava de um intermediador entre Jesus, entre Deus e o povo. E ora foram as leis, ora foram os profetas, ora foram os sacerdotes, mas Jesus, ele veio para cumprir a lei, ele veio para cumprir a profecia. Jesus era a própria profecia. E queridos, e quando ele foi glorificado, ele fala assim: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Ele quem? O Espírito Santo. Sabe por que não foi necessário fazer as tendas? Porque não precisava mais do intermediador. Jesus tinha cumprido a profecia, Jesus tinha cumprido a lei, Jesus era a profecia. Não precisava de outro evangelho, porque Jesus é o evangelho. Porque Jesus é o evangelho. E o Espírito Santo hoje, a presença de Deus não precisa mais ficar sobre as tendas, porque ela está sobre você. Ela está sobre você. O Espírito habita dentro de você. O Espírito habita dentro de você. E é Ele que vai te conduzir em triunfo, e é Ele que vai te conduzir em vitória. Eu quero perguntar mais uma vez para vocês essa noite: até onde você está disposto a ir por Jesus? Até onde você vai por Jesus? Aqueles que só receberam Jesus, o versículo continua, devem também andar como Ele andou. E eu quero fazer uma pergunta para você que está sentado: quantos aqui querem andar como Jesus andou? Quantos aqui querem andar? Eu quero orar com vocês. Vem aqui para frente, eu quero orar com vocês. Até onde você está disposto a ir? Até onde? Jesus é a lei, Ele é a profecia cumprida. Ele está glorificado e o Espírito Santo habita dentro de você. É Ele que te conduz em triunfo. E na verdade, o que esses irmãos estavam fazendo, aos olhos humanos, aos olhos de quem não entende a palavra de Deus, fala: isso é loucura, isso é loucura. Na verdade não. Na verdade eles estavam dando um tchau para essa vida carnal, essa vida terrestre. Eles estavam falando: eu estou indo encontrar com Jesus, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para casa, eu estou voltando para Jesus. Sempre foi Jesus, era Jesus e sempre vai ser Jesus. Querido, Jesus, Ele é o Evangelho. Jesus é o centro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. É por isso que hoje nós não precisamos mais de tendas, nós não precisamos mais de sacrifícios de animais, porque eu e você, nós somos sacrifício vivo. Nós somos sacrifícios vivos diante de Deus. E Pedro, ele estava perguntando para ficar assistindo a presença de Jesus, de Moisés, de Elias, porque é bom, é bom. Mas Jesus fala assim: até que eu tenha sido glorificado e ressuscitado dentre os mortos, não contem isso para ninguém.
Sabe por quê? Porque agora o caminhar com Jesus não se resume mais a um pequeno grupo de pessoas. Andar com Jesus para mim e para você, porque o Espírito Santo habita em mim, Ele habita em você, e Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em vitória, em santidade, e Ele nos discerne todas as coisas, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E eu quero convidar você a se relacionar com esse Jesus, glorificado, com o Espírito Santo que está dentro de você, para que você seja aprovado, para que assim como você recebeu, você também ande com Ele. Vocês vão cantar mais uma canção, quero convidar vocês a se colocarem de pé no seu lugar.